que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz, através do Facebook, a vocês que estão conosco, espalhados por esses Brasis afora, por esses mundos afora, muitíssimo obrigado pela assistência, pelas vibrações positivas, e a partir desse instante estaremos iniciando o programa Nos Domínios da Mediunidade, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. E para iniciar os nossos trabalhos, como dizia o nosso irmão João Horácio de Góes, trabalhador da Seara de Jesus, lá na Associação Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, ele dizia que essa leitura preparatória é como se estivéssemos colocando um tapete vermelho para que a espiritualidade amiga pudesse adentrar e conduzir os trabalhos do plano espiritual. E por isso nós vamos fazer a leitura preparatória hoje no livro O Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 106. Há muita diferença. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar, pelo Evangelho, certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isto te dou. Já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instruções de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, filiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso atribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se não realizou com o sentimento do amor, que, no fundo, é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro e pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Aí, Tavares, um texto, uma mensagem do nosso querido Emmanuel, analisando as palavras do nosso apóstolo Pedro, e a conclusão me parece que é o fechamento, o ápice dessa mensagem. Quem espera dadas divinas para poder fazer o bem, certamente está se alheando da sua responsabilidade para com os irmãos de caminhada. Basta lembrarmos que, por exemplo, o Mestre Jesus mandou nos amarmos uns aos outros e deu o exemplo. Se nós queremos amar uns aos outros, amamos-nos como estamos, não esperando que nos apareçam dádivas divinas para fazermos aquilo que é da nossa obrigação. E Jesus fez entendermos isso. É um dever nosso, uns para com os outros, nos amarmos, que afinal de contas somos irmãos. Mas, dito isso, nós vamos fazer a prece para iniciar os nossos trabalhos em nome de Jesus. E aí conclamo a todos que estão conosco hoje no programa Nos Domínios da Mediunidade, através da Web Rádio Estação da Luz e do Facebook, espalhados pelo mundo afora. Já coloquem as suas mentes para o alto, elevemos as nossas mentes, elevemos os nossos pensamentos, imploremos a misericórdia de Deus, nosso Pai, Criador de tudo que existiu, que existe e que existirá, e digne-se espargir sobre nós as suas bênçãos, a sua proteção, o seu amor,
perdoando os nossos erros, as nossas fraquezas, nos fortalecendo na superação das nossas deficiências, do corpo e da alma, nos proporcionando os meios de superarmos as nossas dificuldades, de conformidade com as vicissitudes que se nos apresentam. Permite-nos, Pai misericordioso, que através de teu Filho amado Jesus e seus mensageiros do amor, recebamos as intuições necessárias para sermos úteis aos irmãos que nos aguardam na caminhada aqui na terra. Dai-me, Pai misericordioso, a tua assistência moral e a tua permissão para iniciarmos o nosso trabalho nesta manhã com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Louvado seja o amor de Deus, nosso Pai. Como o nosso irmão Tavares está com problema bucal, ele fez a extração de um dente, aí nós vamos conversando por aqui e ele vai ficar nos orientando, repassando as mensagens, passando aquilo que seja possível, com o mínimo de esforços. E nós vamos convidar a nossa querida irmã Francisca Vicente, trabalhadora da Senhora de Jesus, que hoje nos dará a graça de participar conosco do programa Nos Domínios da Mediunidade, para que ela possa fazer a leitura do ponto evangélico, em nome de Jesus. Bom dia, minha querida Francisca. Paz e luz com Jesus. Bom dia, seu Amadeu. Bom dia, Tavares. Bom dia a todos. A leitura do Evangelho de hoje, Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que tiveram praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa. Seu Amadeu, eu acho que... Desculpe aí, Dona Francisca, por gentileza. Inclusive para isso. Deixa eu voltar aqui o ponto que a gente parou. À sombra desse estandarte, eles viverão em paz no céu, porque aquele que tiver praticado encontrará a graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste e a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu com uma auréola santa na fronte dos eleitos. Na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passa à direita, vós, os benditos do meu Pai, vos reconhecerei pelo perfume da caridade em que emprega a seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar, por vós mesmos, todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa para fazer o bem. É preciso sempre a ação da vontade para não fazer o mal. Basta frequentemente e a negligência. Meus amigos, agradecer a Deus que vos permitiu que pudesse gozar da luz do Espiritismo, não porque só
só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhorar, melhores cristãos, fazer, pois, que em vós vendo, possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só, a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto ao que pertence. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Muito bem, dona Francisca. A senhora quer comentar alguma coisa a respeito? Seu Amadeu, é o seguinte, a gente sabe que ao praticarmos a caridade, os maiores beneficiados são nós mesmos, né? Com cada vez que a gente se predispõe a auxiliar o outro, que a gente acha que a gente está auxiliando o outro, mas a gente está nos melhorando, estamos nos dando a oportunidade de nos colocarmos no lugar do outro, de ver a situação que o outro está vivendo e tentar amenizar um pouco. Mas, na realidade, a sensação de paz, a sensação de dever cumprido, essa é nossa, né? A gente vê a questão das ruas quando a gente vai fazer o trabalho, né? Muitas vezes, aqueles irmãos recebem aquele alimento, eles ficam felizes, mas a sensação de paz e a sensação de estarmos fazendo algo que pode tirar-nos da nossa, como é que eu vou dizer, do nosso egoísmo, quando a gente sai de casa, a gente deixa os nossos afazeres, principalmente nós, mulheres, donas de casa, e a gente sai para ir auxiliar os nossos irmãos. Quando a gente volta, quando a gente retorna, a sua sensação de paz lhe diz que o maior beneficiado foi você, né? E a gente deveria ser muito grata, não pela situação que não deveria existir morador de rua ou qualquer outra pessoa necessitada, todo mundo deveria ter como se manter, se sustentar, ter um lugar para viver. Mas quando a gente olha para aquele irmão e vê a necessidade, a gratidão dele por aquele alimento, ou pelo que é que a gente entende que a caridade, ela começa em nós, primeiro, né? E aquilo ali, ela beneficiou você, porque ela lhe deixou em paz, porque ele deu a oportunidade, porque ele não foi instrumento de você, dentro de você, e ver que dentro de você existe algo de bom. Com esse telefonador que não é brincadeira. Se a senhora quiser, saia, atenda esse telefone e aí retorne, que a gente vai conversando aqui. Nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade Nossa Salvação, ele tem uma relação estreita com o que nós acabamos de ler lá na preparação do livro Pão Nosso, quando Pedro se refere a você fazer aquilo que está a seu alcance e não esperar que caiam milagres, aconteçam coisas sobrenaturais para poder você cumprir o seu papel. Ele nos chama a atenção para que você faça a sua parte. E aí, nesse capítulo 15, Fora da Caridade Nossa Salvação, você tem iniciando de que precisa o Espírito para se salvar, parábola do samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade, segundo Paulo, fora da igreja nossa salvação, fora da verdade nossa salvação, instrução dos Espíritos, fora da caridade nossa salvação. E aí, o nosso propósito aqui, absolutamente, não é levantar nenhuma celeuma, nenhuma dúvida com relação aos postulados dos nossos irmãos, de outros segmentos religiosos, mas sim exteriorizar aquilo que, na verdade, nos compete, que é o esclarecimento. Ora, se você disser que fora da igreja não há salvação, você certamente está nos conduzindo a uma situação de individualidade,
você está separando as pessoas dentro da própria família, onde irmão, irmãs, pai, filho, esposa, etc., eles se individualizam porque aqueles que estariam dentro da igreja estariam salvos e os demais estariam condenados ao inferno, que na verdade céu e inferno são situações de alma de cada um. Ora, fora da verdade não há salvação, também nos levaria a uma situação, eu diria que no mínimo complicada, porque informa a espiritualidade que cada criatura é detentor de suas verdades de conformidade com o seu grau de compreensão, com o seu nível de compreensão das coisas. Quando a gente faz o estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente trata dessa questão com uma profundidade maior, e aí me faz lembrar o seguinte: imagine, por exemplo, uma criança que nasce no interior do estado, lá nos rincões mais distantes. Essa criança ela cresce e ela tem um vasto conhecimento sobre as coisas da natureza, sobre os plantios, sobre a colheita, sobre os animais, etc. Mas essas informações mais gerais, o conhecimento geral, social, moral, etc., ela desconhece porque não tem acesso. Mas vamos imaginar, por exemplo, uma criança que nasce num bairro nobre, vai para as melhores escolas, tem os melhores professores, tem os melhores equipamentos de informática para acessar, fazer pesquisa, etc. Naturalmente, essa criatura vai adquirir um universo de informações bem maior do que aquela criatura que nasceu e vive lá na roça, lá no interior. Ora, o nível de compreensão delas é naturalmente diferente. Então, a verdade daquele que nasceu e vive lá no interior é diferente da verdade daquele que nasceu e mora na cidade e frequenta as melhores escolas, tem acesso às melhores informações. É nesse contexto que a gente compreende a questão da verdade. São Tomás de Aquino, a nosso ver, ele defendeu, fez aquilo que minha avó dizia, puxou a sardinha para a sua brasa, mas, na verdade, eu acho que correu no erro porque ainda não havia essa percepção da grandeza, da universalidade de compreensões das pessoas, de conformidade com aquilo que lhes são pertinentes. Agora, quando você para e pensa no espiritismo, fora da caridade e não há salvação, esse postulado, como se refere Paulo, que mesmo que tivesse riqueza, tivesse o dom da palavra, fosse detentor do recurso de falar a língua dos homens, etc., mas se não tivesse caridade, nada seria. Ora, é porque a caridade, como disse a nossa irmã Francisca, ela é um atributo da alma, é um desprendimento. E aí Pedro nos disse lá atrás que devemos fazer a nossa parte, não esperar que venham milagres, a gente faz aquilo que está ao nosso alcance. Por isso, aqueles que se prestam a amar o semelhante, tal como ensinou Jesus, eles saem à rua, procuram dos necessitados, sempre que aparece uma oportunidade, eles estão fazendo a caridade, ajudando. E aí, a nossa irmã Francisca foi muito feliz quando ela nos informou que quando se conclui uma atividade, por exemplo, a distribuição da sopa, de alimento, a distribuição de vestimenta, de cobertores, etc., aos nossos irmãos, no nosso caso particular, que moram aqui na rua, moram aqui nas ruas das cidades, nós naturalmente retornamos com a consciência tranquila de termos cumprido naquele dia a nossa obrigação, aquilo que Jesus mandou fazer, nos amarmos uns aos outros. Portanto, as que fora da caridade não há salvação seria o caminho para todos nós, porque a caridade está à disposição de todos, vai depender só da vontade. Mas Tavares está nos informando aqui que já temos pergunta no ar. Pois não, Tavares? Pode soltar. Júnior de Nova Parnamirim, qual é, segundo o Espiritismo, a principal tarefa dos pais junto aos seus filhos? Bom dia, Júnior. Paz e luz com Jesus. Muito obrigado pelas suas perguntas. Olha, Júnior, o papel do pai junto ao filho é um papel nobilante, porque não é apenas ele que fornece a matéria para que o espírito possa retornar uma experiência encarnatória. Não é ele apenas que, na condição de pai e mãe, que eles têm
o papel principal de fornecer os elementos materiais para a composição do corpo. Mas, acima disso, eles têm o papel fundamental, que é o papel da educação. É o papel da condução àquele filho na prática do bem. E olhe que o próprio Evangelho diz, quando os pais são negligentes na condução dos filhos, na educação dos filhos, na prática do bem, na orientação para a prática do bem, e dão um exemplo disso, quando os filhos se transviam, e aí pode acontecer, a responsabilidade não é do pai e nem da mãe, a responsabilidade é do filho que se transviou. Mas, quando o filho é negligente, e aí a gente vê nos dias atuais, abre-se um parênteses aqui, a gente vê nos dias atuais, muitos pais repassando a sua responsabilidade para as escolas, e a escola não tem a obrigação de educar, ela tem a obrigação de instruir. Quando eles passam a obrigação da educação para a escola, quando eles atendem todos os caprichos dos filhos, excepcionalmente eles estão criando verdadeiros monstros. Mais cedo ou mais cedo, aquela criatura que foi criada mimada, tendo todos os seus desejos atendidos, quando ela vai querer as coisas e o pai não pode dar, ela acha que a sociedade tem a obrigação de atender seus caprichos. E aí, muitas vezes, incorre, inclusive, para a marginalidade. E aí, quando esse pai observa que o filho está no caminho errado, já começa, nessa experiência, a sofrer as consequências do remorso por não ter tido o pulso, por não ter cumprido o seu papel de educador, o papel de pai. E aí o Evangelho acrescenta, quando ele volta para o mundo espiritual, aí dá o exemplo da mãe, quando a mãe volta para o mundo espiritual, que vê o filho desgarrado, vê o filho perdido no meio de espíritos infelizes, e aí ela percebe que a responsabilidade foi dela, porque foi negligente, aí ela pede, em nome de Jesus, e pede aos benfeitores espirituais que lhe permitam outra experiência encarnatória com aquela criatura, para que dessa vez ela a cerque de amor, mas acima de tudo, dos cuidados educacionais. Porque não basta dar amor, é necessário que dê amor, mas oriente, conduza, eduque, faça o seu papel. Acho que nesse contexto a gente vai entender o papel dos pais na tarefa de educar os filhos. E nisso o Espiritismo nos traz essa orientação extremamente importante, salutar e necessária. Ok, Júnior? Nós estamos aí com o nosso irmão Delcio Soares. Meu querido, se você quiser, entra na página aí para fazer o programa conosco, porque o nosso Tavares hoje fez um tratamento dentário e ele está só mandando as mensagens, está literalmente fora do ar. Por gentileza, Delcio, se puder entrar, seja muitíssimo bem-vindo aqui conosco, ok? Os espíritos percebem, uma outra pergunta de Denis da Ribeira, né? Ou Denis Ribeira. Os espíritos percebem o mundo ao seu redor por meio de órgãos específicos, como os homens? Denis Ribeiro. Olha, Denis, veja bem, Denis da Ribeira, do bairro da Ribeira, aqui em Natal. Veja bem, Denis, quando nós estamos encarnados, nós temos as percepções da visão, da audição, do paladar, etc, etc. Então, a nossa visão é muito restrita, é muito limitada aos sentidos denominados do tato. Quando nós retornamos ao mundo espiritual, só pelo simples fato da gente deixar o corpo físico não significa absolutamente que nós nos transformamos de encarnados em anjos. Não, a gente volta com as limitações ou com as virtudes, com o progresso realizado. Os espíritos superiores, eles têm uma percepção extraordinária, e a percepção do espírito não se restringe aos órgãos perceptíveis do corpo físico, mas à estrutura perispiritual. Ele percebe através do perispírito. Ele tem a intuição, ele tem a visão, tem a audição, ele tem todos esses ingrediente que hoje nós temos na condição de encarnado, mas isso ampliado pelos recursos que a espiritualidade oferece e que o meio espiritual oferece, por ele estar inserido no fluido cósmico universal com muito maior condição de locomoção do que nessa atmosfera pesada que nós vivemos. Então, o espírito ele tem ao seu derredor
a visão que ele tinha quando encarnado ampliada pelos recursos que ele possa ter adquirido. Se ele for um espírito elevado, ele tem realmente esses recursos. Mas se ele for um espírito refratário, se ele se ateve apenas às questões dos prazeres da vida e etc., ele retorna para o plano espiritual nas mesmas condições que esteve aqui na Terra. E por isso, quando nós estamos nas atividades mediúnicas, e aí muitas vezes chegam irmãos que, para dar passividade, e eles se dizem cansados, estrupiados. E aí, onde você estava? Eu estava em tal canto. Como é que você veio? Não, eu vim de ônibus, eu vim andando, eu vim caminhando. Por quê? Porque eles estão limitados às condições que tinham quando estavam na estrutura física. Portanto, é muito importante a gente ter essa percepção que os órgãos do corpo físico nos permitem a percepção. Mas no mundo espiritual isso pode aumentar de conformidade com a nossa evolução espiritual, com o nosso crescimento. Ok, Denis? Muito obrigado pela sua pergunta. Wilson José da Hora, bom dia. Está lá em Recife, bom dia, Wilson. Paz e luz com Jesus, também sou aí da terrinha. Paz e luz com Jesus aos nossos irmãos. Maria José Viano, bom dia para você também. Que Deus abençoe e proteja. Muito bem. Então, Sérgio de Pium, devemos fazer o bem àqueles que não aproveitam esses benefícios e nos respondem com ingratidão? Sim. Bom dia, Sérgio. Paz e luz com Jesus, mais uma vez. Veja bem, Sérgio, como nos disse Pedro, lá na leitura que nós fizemos do livro Pão Nosso, não é necessário que a gente espere que os anjos do céu, que os espíritos nos tragam a clareza ou as mensagens ou os milagres que sejam necessários, abrindo a nossa mente e colocando essa obrigatoriedade de sermos úteis. Esperemos milagres para podermos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Jesus mandou nos amarmos uns aos outros porque somos irmãos e é o nosso papel. Ele nos ensinou isso. Ele não apenas mandou, mas ele ensinou como fazermos. E se ele chega a nos dizer que devemos amar até os nossos inimigos, imagine o que não podemos fazer pelos nossos irmãos. Agora, esse fazer que eu me refiro é naquilo que fez a leitura do ponto evangélico com a nossa irmã Francisca, eu estou esperando-a, ela deve estar entrando por aí, é naquilo que manda a caridade. O Espiritismo não nos manda praticar a caridade indistintamente. Mas essa caridade não deve ser prestada apenas àqueles que reconhecem os benefícios, como muito bem disse a nossa irmã Francisca, quando nós vamos entregar a sopa, como vamos fazer o trabalho de rua com os nossos irmãos de caminhada, eles agradecem naturalmente, e muitos deles nem sequer olham, acham que é uma obrigação nossa, e eles estão no papel deles, porque é o momento deles, é o nível deles. Não devemos fazer a caridade apenas esperando reconhecimento. E aí não seria caridade, seria uma troca de favores. Aí nós já estaríamos recebendo aqui aquilo que pode nos aguardar na verdadeira vida. Então, sejamos conscienciosos. Se pode fazer o bem a alguém, faça. Não tem que perguntar aos outros. Sua consciência lhe dirá que faça. Agora, faça com desprendimento. Se ele reconhecer, ótimo. Pode até lhe estimular para continuar fazendo mais ainda. Mas se ele não reconhecer, não faz diferença. Se estimule também que aquele é o momento dele, que seu papel é ajudar quem precisa. Não é isso, dona Francisca? A senhora está com... Certo. Por favor, pode falar. Eu costumo dizer sempre às pessoas, quando nós vamos fazer esses trabalhos, ou quando nós vamos entrar numa comunidade, que a base principal que a gente tem que entrar é o respeito. Por quê? Porque nós estamos adentrando na casa deles, ali é o ambiente, o espaço deles, e eles não nos convidaram a estar lá. Então, nós temos que ir com amor, com respeito, e acima de tudo, sem esperar nenhuma palavra de gratidão, de agradecimento. Estarmos preparados. Muitas vezes a gente escuta muita coisa, eles estão com raiva, chateado, e acaba sobrando para a gente. Mas a gente tem que entender que nós estamos ali é o seu espaço.
é a casa deles e eles não nos convidaram para estarmos lá. Exatamente isso. A gente penetra naquele ambiente deles com propósito nobres, mas nem todos têm essa percepção. É o momento deles. Se a gente passou o dia tumultuado, teve dificuldade, e vê a oportunidade de esbravejar, de xingar até, ou até de surgir-se contra a gente, porque ele está desnorteado. E o nosso papel é a passividade, mas, acima de tudo, o respeito por aquelas pessoas, porque é aquele negócio. Imaginemos nós, se nós estivéssemos no lugar dele, passando aquelas argúrias que eles estão passando, como deveríamos nos portar? É uma coisa que a gente precisa sempre avaliar. O Evangelho nos orienta nesse sentido. Quando nos acontece alguma coisa, quando alguém nos fere, nos agride, nos violenta, devemos primeiro, aquela reflexão que Jesus diz, antes do revir, dá um momento de reflexão. Paremos, reflitamos, imaginemos nós, se estivéssemos no lugar daquela criatura, como faríamos? Será que faríamos igual, diferente? Ou a gente entraria nesse clima de harmonia e paz que nesse momento nos norteia aqui para falarmos sobre caridade? Certamente não, porque cada um no seu momento, ok? Muito bem, então vamos conversando. Tavares botou aí uma placa, né? Estação da Luz Espírita. E quero fazer uma observação, mas deixo claro que não quero polemizar ou criar discordâncias. É que fiquei em dúvida com a colocação de que a alma é perispírito, pois no livro dos Espíritos, na introdução, os estudos da doutrina espírita, no resumo dos principais pontos da doutrina espírita, a alma é o laço ou perispírito que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. É um ouvinte, veja bem, ela já está dizendo aí, minha querida ouvinte, por gentileza, Tavares, retorna lá, por gentileza, se for possível. Ela já está dizendo que, na definição, a alma ou espírito encarnado, sendo o corpo apenas um envoltório, é o laço ou perispírito que une a alma ao corpo. Veja bem, o perispírito é realmente o envoltório que liga o corpo à alma. Mas vamos fazer uma reflexão. Veja bem, a época da codificação, naturalmente, a gente imagina as dificuldades que Kardec teve para introduzir a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, naquele emaranhado de compreensão que se tinha acerca da alma. A alma, na verdade, na concepção dos espiritualistas, é o espírito desencarnado. Essa concepção. Você não vê um cristão, um evangélico, dizendo para ele, eu vi o espírito encarnado de fulano. É meio difícil, né? Geralmente se tem a compreensão que a alma é aquele que volta do outro mundo, geralmente para fazer medo, aquela coisa toda, e por isso as crianças, principalmente no interior, no passado, na minha época, a gente tinha um medo danado de alma, né? Mas vamos pensar da seguinte maneira. Kardec, muitas coisas Kardec conciliou. Ele foi muito hábil, assim como Jesus conciliava a vivência das pessoas com os seus ensinamentos, com aquelas parábolas, com aquelas alegorias. Kardec também teve essa perspicácia de conciliar em muitas coisas determinados termos que não são nossos, porque alma não é um termo do Espiritismo, esse termo foi agregado, assim como muitas outras coisas foram trazidas de outros segmentos espiritualistas enxertados na doutrina espírita para proporcionar melhor compreensão, melhor clareza. E Kardec pegou justamente, fez uma analogia da alma com o espírito. E aí ele diz aqui, na questão, deixa-me ver aqui, na questão do Livro dos Espíritos, questão 144, o que se deve entender por alma no mundo? Aí ele faz aqui, o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nasce as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor das suas fantasias.
Mas ele vai mais lá na frente, na questão 145. Como se explicar que tantos filósofos antigos e modernos, durante tanto longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Aí ele dá essa explicação. Na 146, ele mata. A alma tem no corpo sede determinada ou circunscrita? E Kardec responde, não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que se ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Então, vamos sintetizar isso aqui. O que quer dizer Kardec? Ele está fazendo uma analogia de alma com espírito para facilitar a nossa compreensão. Mas vamos imaginar, por exemplo, que há outras interpretações, como na própria pergunta da irmã ou do ouvinte, se refere ao laço de união entre o corpo e a alma. Quem une o corpo e a alma é o espírito. No contexto que nos é apresentado, a alma seria o espírito. Mas vamos a uma compreensão. O nosso Divaldo Pereira Franco, falando sobre animismo, diz Divaldo Franco que a palavra animismo se tornou muito comum, muito pronunciada. No ano de 1889, foi publicado na Europa um livro terrível para o espiritismo, de autoria do alemão Barão von Hartmann, que causava fenômenos, ele dizia que o espiritismo causava fenômenos de inconsciente, de estado de delírio, de alucinações, transtornos epiléticos, histeria, entre outros problemas. Isso gerou um problema terrível para o espiritismo que estava nascendo. Foi uma situação extremamente difícil. Né? Mas o médico do CISA da Rússia, Alexandre III, o eminente médico Alexandre Aksakov, que havia estudado os maiores médios da Europa e dos Estados da América, inclusive estudou profundamente a mediunidade extraordinária do médio do século XIX, Daniel Douglas Home, que diz, inclusive, que Divaldo Douglas Home foi o maior médium de efeito físico da história. 2 anos depois, o eminente professor Alexandre Aksakov publicou o livro Animismo e Espiritismo, uma resposta ao Barão von Hartmann. E Alexandre Aksakov descobriu 3 elementos, 3 tipos de fenômenos: o personismo, o animismo e o espiritismo. Tem um pouquinho de paciência que eu estou explicando para chegar na resposta com relação à alma, o perispírito e alma, ou alma e espírito. No personismo, abrange os fenômenos psíquicos inconscientes, produzindo-se na esfera corpórea do médium, intramédium, como caráter distintivo, é a personificação, isto é, a própria ação ou doação do nome de muitas vezes de espíritos estranhos à personalidade. Mas vamos entender isso, que é que ele está dizendo. No personismo, o médium, quando em transe, faz uma introspecção, faz uma viagem interior, e lá nos refolhos da sua memória, ele encontra informações e exterioriza. E Divaldo dá um exemplo. O sujeito estava fazendo seminário, estudou latim, mas vamos imaginar que tenha se ordenado ou não, não faz diferença. Então ele teve aquelas informações sobre latim e guardou, está lá no refolho da sua memória. Tempo depois, agora, nos dias atuais, ele volta na condição de médium. E quando ele entra em transe, ele pode viajar nos refolhos da sua memória e encontrar as informações que ele tinha daquela época. E aí ele faz um texto, se manifesta, se pronuncia, faz uma verdadeira homilia em latim. Aí quem está presente sabe, pronto, é o espírito de um padre, é um pastor, é um cardeal, é um bispo, etc. Não é. É o próprio espírito se manifestando. Ele traduz o que está no seu subconsciente. E aparentemente você pode pensar que é uma manifestação psicofônica, e não é. Porque o mediunismo, sim, no mediunismo é que você vai encontrar a intervenção do espírito.
No personismo, é o espírito que viaja no subconsciente e vai buscar as informações. No mediunismo, é o espírito que se utiliza do médium e se manifesta usando os recursos da fonia, dos recursos fônicos do médium. Então, quando se fala em mediunismo, é que existe a participação de alguém. É um encarnado ou desencarnado que está se utilizando do médium e usando o médium se manifestando. Isso é mediunismo. Mas quando você fala de animismo, é um fenômeno psíquico inconsciente que se produz fora da esfera do médium, ou seja, extramédio. Transmissão do pensamento, telepatia, telecinesia, movimentos de objetos, materialização, entre outros fenômenos de caráter anímico. O animismo é quando o médium manifesta-se fora do corpo, produzindo esses efeitos físicos. Isso é animismo. E aí vem a cereja do bolo. Divaldo dá uma série de informações com relação a esses fenômenos, como se dão a nível psíquico, com a intervenção do médium, com a intervenção do plano espiritual. Mas aí ele trata aqui o seguinte: a palavra alma ou ânima, com o sentido que tem, geralmente no espiritismo e no espiritualismo, justifica plenamente o emprego da palavra animismo. Segundo a noção espírita, a alma não é eu individual, que pertence ao espírito, porém, o envoltório, ou seja, o perispírito. Allan Kardec demonstrou que o espírito expande-se através do envoltório semimaterial, isto é, o perispírito. E foi o que a pessoa perguntou. É o envoltório que liga o corpo ao espírito? Os esoteristas chamam a alma ou corpo astral, mas é secundário. A alma não é o ser individual, porém, o envoltório. Por conseguinte, nós teríamos os fenômenos anímicos, uma manifestação da alma perispírito como fluido espiritual, como entidade substancial, o que explica o fato de essas manifestações poderem revestir-se de um caráter físico plástico, segundo o grau de desagregação do corpo físico ou perispírito. Ou seja, em outras palavras, Divaldo está debulhando gradativamente que uma coisa é o espírito, a essência divina, que comanda o perispírito e o corpo, é o que pensa, essa emanação divina, essa luz, essa energia. Outra coisa é a alma, o perispírito. E aí, a compreensão, e eu afirmei na semana passada, quando alguém vê um espírito, excepcionalmente, não está vendo o espírito, está vendo a alma. Ou seja, está vendo o perispírito, que se exterioriza, ou ele é duplamente condensado, dependendo do nível que se apresenta, do nível que está aquela criatura, como ela se apresenta, a gente vê com as características de um corpo natural. Mas, se ela é um espírito elevado, ela vai se apresentar iluminada. Quem se ilumina, na verdade, é o perispírito, que à medida que o espírito se eleva, à medida que o espírito evolui, vai acabar quintessenciando essas energias perispirituais e o próprio perispírito se confundindo com os espíritos, com a essência espiritual. Daí porque nós nos referimos na semana passada que a alma é o perispírito. E nas informações de Divaldo, nas quais eu acredito, porque tem lógica, realmente a alma é o perispírito. Agora, muitas pessoas confundem, com base nos conceitos espiritualistas, confundem alma com espírito. Mas alma seria, nesse contexto, na verdade, a alma seria o perispírito. Aí vem um aqui, na pergunta 134. Que é alma? Um espírito encarnado. Qual que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. Nós estamos fazendo aqui um paralelo da expressão alma com espírito. Imagine, por exemplo, se Kardec, por ocasião da codificação, ele tivesse rompido literalmente com essa expressão, que era como se conhecia o espírito, era a alma. Se ele tivesse rompido com isso, quantas dificuldades teria para se compreender a doutrina espírita nos dias atuais? Mas quando ele se permite a dizer que a alma pode ser o espírito,
Essa definição, como diz Kardec, como diz Divaldo, não é relevante. O que é relevante é que você saiba que você tem um corpo físico, você tem um intermediário que liga o corpo físico à essência espiritual, que é a criação divina, esse ser espiritual. Julgamos mais lógico torná-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma, ao ser imaterial, individual, que nos reside e sobrevive ao corpo. Isso sim, isso é o espírito. Na concepção que nós acabamos de falar, não é o espírito. Sobrevive o corpo também, o perispírito, sim. O perispírito sobrevive, porque o perispírito, nós podíamos dizer que é o HD do espírito. O espírito não vive sem o perispírito, e nem existe perispírito sem o espírito. É no perispírito que existem todas as informações, toda a experiência, toda a vivência do espírito, encarnado ou desencarnado. E aí ele sobrevive ao corpo, sim, porque o corpo é perecível, o perispírito não. O que vai acontecer com o perispírito é que ele pode ser modificado mediante a vontade do espírito ou, dependendo da necessidade dos benfeitores espirituais, ele vai ser modificado de conformidade com a necessidade que aquele espírito tenha de habitar nesse ou naquele plano espiritual. É claro que essa modificação não significa extinção, mas uma adequação às necessidades do espírito, onde ele vai viver. Ok? Porque a educação moral dos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados? Souza de Pipa. Ô, terra bonita. Bom dia, Souza. Paz e luz com Jesus. Na verdade, eu não diria que a educação moral dos espíritos é mais fácil, né? E como eu disse anteriormente, é que os espíritos, pelas suas condições do mundo espiritual, eles têm mais liberdade, eles se manifestam com maior amplitude, eles têm melhores percepções das coisas, eles têm como acessar as informações com mais facilidade. Eles vão numa biblioteca, por exemplo, e eles acessam determinado livro, e eles veem a história do que aconteceu, eles têm ali o exemplo vivo, eles podem fazer uma viagem no tempo e visitar os fatos como aconteceram naquele histórico que ele está observando. Eles têm N recursos que facilitam a percepção dessas coisas. Como lá é muito mais fácil as impressões do que aqui no plano físico, que nós estamos envolvidos nos mais variados gostos e aptidões, naturalmente, para o espírito se torna mais fácil essa percepção. Mas, levando-se em consideração, naturalmente, a disposição, a boa vontade e o querer mudar. Porque não basta a criatura estar no mundo espiritual para mudar. Não. Nós voltamos para o mundo espiritual com as mesmas dificuldades, com as mesmas virtudes ou defeitos que tínhamos aqui na Terra. Lá é que nós ampliamos as nossas percepções e fazemos escolha de continuar no que nós estávamos, vivendo das nossas coisas aqui, ou se voltamos, ou melhor, se mudamos esse padrão e optamos pelas coisas boas da vida. E aí, quando a gente opta pelas coisas boas da vida, que é o processo evolutivo, se torna mais fácil essa compreensão, essa mudança de atitude, de comportamento, as coisas ficam melhores para a gente e se torna mais fácil o aprendizado. Eu espero ter explicado, Souza. Muita paz. Muito bem. Olavo de Afogados, em Recife, uma vida penosa é sempre sinal de expiação? Bom dia, Olavo. Paz e luz com Jesus. Um abração aí aos nossos conterrâneos, nossos irmãos da terrinha. Olhe, Olavo, é preciso que a gente entenda o que é expiação. É necessário que a gente entenda o que é provação. Toda expiação é prova, mas nem toda prova é expiação. Vamos entender isso. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente se encontra no mundo espiritual e aí a gente descobre a necessidade de evoluirmos. E o irmão Bezerra de Menezes explica isso com muito detalhe, quando ele fala dessa dicotomia de céu e inferno, que a gente volta para o mundo espiritual e lá nos deparamos com os nossos feitos aqui na Terra. O que nós fizemos de bem ou de mal, o que nós fizemos de errado, aparece lá como sofrimento, como vergonha, como injúria,
e o espírito sofre horrores por isso, por ter desperdiçado o tempo, ter contrariado as orientações dos benfeitores, etc. Mas o que nós fazemos de errado aparece lá no mundo espiritual como virtude, como aprendizado, como evolução. Mas aquilo que nós fizemos de errado, como disse Jesus, que ninguém sai daqui sem pagar o último ceitil, nós necessariamente teremos que voltar para o ressarcimento. E aí esse ressarcimento geralmente se dá na sequência lógica de quem trabalha no processo obsessivo e segue essa orientação. Você praticou o mal, você recebeu as consequências do problema, você desculpa, você esquece. Vamos imaginar que você praticou o mal numa encarnação. Aí você, no plano espiritual, descobre que prejudicou e foi prejudicado. Aí você quer se vingar. Você tem duas opções. Ou você se vinga ou esquece. Se você esquecer, com o tempo você vai perdoar, porque sai de suas cogitações, com o tempo você perdoa. Mas se você perdoar, não está quitado o débito. Você apenas tirou das anotações da sua agenda. Mas Deus vai lhe permitir você voltar depois para o ressarcimento. É quando você vai ter uma convivência com aquela criatura, às vezes até consanguínea, mas no trabalho, etc., onde você se encontra, e aí você vai fazer o bem para pagar o mal que você fez. E aí, quando você está lá no mundo espiritual e você se predispõe ao ressarcimento, você pode pedir expiações, sofrimentos, dificuldades, uma vida penosa e etc., para que você evolua, para que você cresça. Você está numa verdadeira expiação. Você está numa verdadeira expiação. Você está sofrendo horrores, ou melhor, você está numa verdadeira provação. Você está provando o seu sofrimento. Você se comprometeu e aqui está provando. Se você tiver culpa no cartório, tiver que pagar o mal que você está sofrendo, você tem uma expiação. Mas se você não tiver culpa no cartório, estiver fazendo por um desejo seu de evoluir, de crescer, de fazer caridade, como disse a nossa irmã Francisca, de amar o semelhante, você está numa provação e você está crescendo e evoluindo. E aí você pode ter a diferença de uma vida penosa, de dificuldade, como sinal de expiação, mas só é expiação se você estiver purgando algum mal que você tenha feito. Aí você está numa expiação. Você está numa provação, expiação. Mas se for um desejo seu de crescer, de evoluir, de dar exemplo, aí você está numa aprovação. Ok? Sueli de Assu, qual é a explicação espírita para o fato de muitas pessoas nascerem na indigência, enquanto outras nascem na opulência? Bom dia, Sueli. Paz e luz com Jesus. Um abração aí aos nossos irmãos de Assu. Minha querida, nós acabamos de dar exemplos disso. Veja bem. Quando nós voltamos ao mundo espiritual, cheios de compromissos, nós nos deparamos com a responsabilidade que temos para com a nossa caminhada. E quantos irmãos nós ferimos no passado e quantos irmãos nós teremos que ajudar na nossa caminhada. Então, Deus nos permite, na sua infinita bondade, os benfeitores espirituais, eles projetam as nossas reencarnações com os recursos que nós somos merecedores. Eles não dão aquilo que nós não merecemos. Ah, não, mas vamos imaginar que eu tive umas encarnações nas quais eu fui suicida e eu lutei, eu tive dificuldade e aí eu cometi vários suicídios. Aí eu quero voltar nessa encarnação agora. Aí os espíritos falam, você não tem condição de voltar nessa encarnação com tais e tais atributos, porque você já cometeu tantos suicídios. Não, mas eu quero. Insiste, como ele tem livre-arbítrio, os benfeitores espirituais, mesmo sabendo que ele vai fracassar, permite, porque o fracasso será um instrumento de reflexão para ele no futuro. A dor será o instrumento de mudança. E aí ele vem e termina fracassando. Mas vamos imaginar, lá no mundo espiritual, quando estão planejando as nossas reencarnações, nos aparecem N oportunidades. E aí, dentre essas oportunidades de crescimento, vem também a questão da indigência. A indigência, na verdade, é uma prova extremamente difícil, porque exige um atributo da alma de grande valia, que é a resignação.
A resignação é um atributo da alma que ela é para espíritos de têmpera forte, porque o espírito precisa resignar-se com a sua situação diante das opulências dos outros. E é muito difícil você estar numa situação dessas e vendo os outros evoluírem, crescerem, e você só dá passo para trás, ou fica marcando no mesmo local. Então, essa indigência está condicionada a seus planejamentos no mundo espiritual. Você pode vir numa vida opulenta, e aí a prova é muito mais difícil, porque a riqueza induz uma série de condições que nos leva à queda, mas a escolha deve ser sua. E você, como diz a espiritualidade, todos nós teremos que passar por essas provas da expiação ou da riqueza ou da pobreza, porque fazem parte do nosso aprendizado. Isso pode vir num processo de expiação ou pode vir num processo de provação. Essa seria a escolha que a espiritualidade nos diz. Meu irmão Amadeus, gratidão pelo convite, a participação, mas tenho um compromisso, tenho que sair daqui a pouco. O programa, como sempre, está maravilhoso. Um abraço no coração, um cheiro no coração, Delcio Soares da Silva. Maria José Viana, ave, hoje entendo porque vi uma pessoa lá, nunca gostei e hoje cuido dela. Não sei quem está pagando o riso, mas graças a Deus, né? Muito bem. Olha, diz a espiritualidade que Deus escreve certo por linhas tortas. A nossa irmã Francisca está ali na frente, rindo. Eu acredito que ela gostaria de falar alguma coisa e na sequência a gente fala enquanto eu tomo alguém. Francisco, por favor. As nossas escolhas, né? Porque eu não acredito que Deus, na sua infinita misericórdia, venha nos impor alguma coisa. Mas a gente sempre escolhe aquilo que a gente acha que a gente vai conseguir resolver, né? E isso trazendo para a nossa vida, no nosso dia a dia, né? A gente está sempre buscando, fazendo as escolhas. Então, na questão da expiação, eu acredito nas nossas escolhas, nas escolhas das dificuldades, e na escolha da questão de vir com as dificuldades financeiras ou não. Acho que tudo parte da escolha de cada um de nós, né? Na espiritualidade, a gente vê as coisas com mais facilidade, né? O espírito desencarnado, quando chega lá, que se depara com as suas provas, com as suas falhas, procura e pede à espiritualidade uma oportunidade com mais dificuldade, ver se a gente consegue se melhorar um pouco. Algumas vezes a gente consegue sobreviver a isso, passar por isso, vencer essas provas. Outras, a gente fracassa, né? Mas enquanto vida, enquanto aqui estivermos nessa escola chamada vida, temos sempre a oportunidade de nos melhorarmos cada dia. E sempre fazendo as nossas escolhas. Algumas a gente acerta, outras não. Mas tudo serve de aprendizado na nossa existência, na nossa caminhada, né? Como diz isso. O nosso irmão Tavares... Não seria interessante... Sim. Continue. Continue, minha irmã. Seria interessante... Não seria interessante, eu acho, para a evolução, que a gente fizesse só escolha boa, né? Mas lá, como a gente tem a visão, a gente sempre escolhe os espinhozinhos para mostrar onde foi que nós erramos. É verdade, minha querida. E onde a gente precisa consertar. Maravilha, como diz o nosso irmão Tavares. Veja bem, minha querida, foi perguntado aí por que a criatura, à primeira vista, teve uma certa ojeriza da outra e hoje cuida dela. Como eu disse antes, Deus escreve certo por linhas tortas e coloca na nossa caminhada aqueles com os quais nós temos compromissos. Ou nós temos compromissos expiatórios, ou nós temos provações, passar por aquelas dificuldades. Ora, é natural que quando a gente encontra essas
criaturas que aparecem na nossa vida, a espiritualidade, sabendo do nosso desprendimento, mesmo não sendo um inimigo do passado, vê a espiritualidade uma oportunidade de auxílio àquela criatura e de crescimento para quem está fazendo bem. E aí coloca no nosso caminho. Também é possível que, quando a gente se depara pela primeira vez com aquela criatura, sente um certo impulso, uma certa ojeriza, porque causa não existe uma empatia à primeira vista. Mas tudo que Deus faz é bem feito, e aquela criatura acaba sendo a criatura amada da gente, ou por uma necessidade, ou por um compromisso nosso com aquelas criaturas. Por isso, muitas vezes, e a espiritualidade orienta, é necessário que a gente reflita, porque do inimigo pode se transformar um amigo. Agora, imagina a facilidade quando a gente se depara com esse inimigo, ele em condições normais. Então, é muito mais fácil a gente fazer a nossa parte, contribuir para um despertar daquela criatura, atendendo suas necessidades e, consequentemente, sem esperar essa recompensa aqui, com certeza na vida espiritual haverá o reconhecimento por esse desprendimento com relação aos nossos irmãos de caminhada, porque estamos fazendo a vontade do nosso Pai. Eu acho que com isso nós estamos aí concluindo o nosso programa de hoje. Eu gostaria de passar a palavra para a nossa irmã Francisca, para que ela possa fazer as suas considerações finais e a gente ir para o encerramento. Está fechado o microfone, minha querida. Eu continuo achando que existe ainda a nossa escolha, né? Nós sempre vamos escolher aquilo que a gente acha que é mais fácil para a nossa caminhada, né? Então, lidar com pessoas difíceis, mas nós também somos pessoas super difíceis, né? E são sempre um professor para a nossa caminhada, né? Então, que a gente possa fazer aquela reflexão de sempre se colocar no lugar do outro e ver que, do mesmo jeito que não foi para nós ter aquela empatia de início, também pode não ter sido para ele. E aí, quando você vai convivendo, você descobre que o bicho não era tão feio assim, né? A pessoa é completamente diferente daquilo que você, à primeira vista, você olhou e viu e não gostou, né? Várias experiências na nossa caminhada, a gente vai se deparando com isso e vai aprendendo, né? Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade por mais essa manhã maravilhosa de aprendizado, agradecer a presença de todos e agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estarmos todos caminhando juntos. É isso. Obrigado, minha querida. Que Deus abençoe e proteja. Estaremos juntos na próxima segunda-feira, em nome de Jesus. E domingo. E domingo no nosso estudo, né? Fazendo a base do nosso programa, né? O Isso José da Hora, de Recife. Um abraço, meu querido. Paz e luz com Jesus. Bom, nós também queremos a Maria José Viana, bom dia, que Deus abençoe. Décio Soares, que está saindo de casa, que Jesus o proteja, que os bons espíritos iluminem a sua caminhada. Lhe proteja nesse trânsito maluco aí de São Paulo, e agradecendo a todos que nos acompanham neste programa. Nós queríamos, na verdade, agradecer o nosso Tavares e pedir a espiritualidade amiga, a equipe do irmão Bezerra de Menezes, que o auxilie na recuperação da sua saúde bucal. Ele fez um procedimento cirúrgico na boca e está aí com dificuldade. E aí nós queremos agradecer a Deus pela feliz oportunidade do programa, pedir as nossas excusas aos nossos irmãos se porventura não atendemos às suas expectativas, mas com certeza exteriorizamos o melhor que nós tínhamos, daquilo que achamos que deve ser a missão do Espiritismo. E, para tanto, eu gostaria de pedir a anuência da nossa irmã Francisca, nós tínhamos dito para ela fazer a prece final. Aí queríamos saber se ela quer fazer a prece de São Francisco de Assis. A senhora tem aí a prece de São Francisco de Assis? Se não tiver, Tenho não. Aqui a gente vai. Tenho não. Vou mandar
Vou mandar para a senhora e para a gente fazer. Então, vamos fazer juntos. Eu vou conclamar a todos os nossos irmãos que estão conosco aqui no programa dos Domínios da Mediunidade, através da Web Rádio Estação da Luz e do Facebook, espalhados por esses mundos afora, e nesses instantes elevemos os nossos pensamentos ao nosso Pai misericordioso e bom, para que a espiritualidade amiga, pela vontade divina, possa vir até nós e daqui possa conduzir as energias amoráveis que serão geradas por todos esses que estão conosco para o auxílio dos nossos irmãos necessitados no plano físico e no plano espiritual. Que possamos dizer, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ô Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Mestre amado irmão Jesus, colocamos aos vossos pés essas rogativas, munidas com os mais elevados nossos sentimentos de gratidão, como disse a nossa irmã Francisca, por tudo que nos foi proporcionado no dia de hoje. Gratidão ao nosso Pai pelo dom da vida, pelas oportunidades que estamos tendo. Gratidão a vós pela assistência memorável que tem nos proporcionado, inclusive no dia de hoje, pedindo a tua assistência moral para que continues conosco na nossa caminhada. Com esses propósitos, Senhor Jesus, externando os nossos agradecimentos, pedindo a permissão, a vossa permissão, com a anuência de Deus nosso Pai, para concluirmos o nosso programa nesta manhã com muita paz e harmonia em nossos corações. Louvado seja o amor de Deus nosso Pai. Bom dia, Brasil!